O nosso som não poderia ser outro a não ser hardcore. Valeu, Sopa. A não ser hardcore, porque esse é o som da nossa vida. É o som da nossa vida fudida. Surgiu acho que em torno de 1985, quando algumas pessoas que gostavam de rock e tal começaram a se reunir e perceberam a questão do punk também, né? Agora isso bem antes de ter a cena já punk, assim, de ter que formar banda, essas coisas. Já rolava um contato meu como punk e outra moçada que curtia rock and roll e se reunia na cigarreira de The Trash. O pai lá era o ponto da galera, pra falar a verdade, né? Todo de lá de tarde assim tinha uns 15 a 20 caras, tudo de preto, sabe? Começou ali pra pessoa se reunir, né? Primeiro foi o heavy, né? 81 por aí, 82, foi gente pessoal, né? Aí depois apareceu o punk em 85 por aí, a galera 84, né? Nessa fase. E de repente nos anos 80 mostra o punk no mundo todo. De repente tem bandas em São Paulo, tem banda na Cidade do México. Não sei se tem alguma banda na Groenlândia, nem no Nepal, né? Talvez eles não tenham as cidades com os problemas que temos em todos esses lugares onde brotou esse jovem inconformado. A primeira banda que eu coloquei na tal de punk mesmo, hardcore mesmo, foi Devastação. A primeira mesmo era Antitudo. Quando a Antitudo se torna ORSA, OSSA, Ódio Radical Sociedade Anônima, então já é outras figuras que vão aparecendo, atraídas pela coisa do rock and roll, de querer fazer rock and roll mais do que propriamente do que a questão ideológica, punk. E o primeiro som que rolou formou-se outra banda, né? Que foi o Devastação, com o baterista da ORSA e o guitarrista, Rômulo e Samir. Então chegou um momento que haviam 4 bandas tocando no circuito ali da Cidade Alta mesmo, em bares, andando nas ruas, só vejo pessoas caídas nas calçadas, sem ter o que comer, apenas olhando os pratos exibidos nos outdoors das multinacionais. Não tentem me explicar, seus estereótipos não vão me convencer, gregos e políticos vão se fuder. Vão se fuder! Olha, eu fui membro de uma banda punk, né? Como dizia uma namorada minha da época, eu fui rebaixado de headbanger para punk. Me interessei profundamente pela filosofia punk, pela política punk. Fui assistir se é que se pode chamar assim, um ensaio da única banda punk que tinha, que era a Devastação, no fundo da casa do baterista, que era o Samir na época. E nesse ensaio, eles estavam sem vocalista, o guitarrista disse: "Você não quer cantar?" E eu disse: "Eu não sei cantar, nunca cantei nada." Ele disse: "Não precisa, basta gritar." Na época da Devastação, só tinha a Devastação. Tinha uma outra banda, que era a Orsa, do Sopa, mas a Orsa era tão niilista, na época, que nem tocava. Não tape os ouvidos, não feche os olhos, sinta ódio, todo ódio que você puder. Sinta ódio a tudo e a todos. Deixe o ódio tomar conta de você. Seu corpo tremendo, dentes trincados, só ódio. Os Beck gritavam: terror, furor, dor, ódio radical, ponto. Eu vejo o niilismo na minha história como uma fase, um degrau necessário para que eu tenha construído a minha forma de pensar. Como é que eu vou pensar por mim mesmo se eu não me esvaziar totalmente dos pensamentos que encheram, né, a minha cabeça desde a minha infância, né? Então eu vivi isso radicalmente, cara. Eu fui um niilista pior do que Pissarev e Nechayev. E nem fui russo. Tá, menino? Aí se montou a banda Devastação, começaram com contato também com outras pessoas de outros estados, principalmente Paraíba e Pernambuco e Ceará. Tinha muita coisa além da música, né? Questão do visual, dos protestos, da aproximação com o anarquismo mesmo. Tinha várias vertentes de rock, né? Aí eu comecei a andar com os punk. A gente formou uma banda punk na época chamada OVL, que era eu, João Mac, Macales e Quelinho. Era no tempo do Descarga, no tempo do
já era no finalzinho do RSA, putrerrancalgia. Face crônica, demência demente, seres, destroços mais recentemente, né? Abutre, resistência marginal, câmara de gás. A principal foi a descarga violenta, né? Por toda independente da sonoridade, o que a descarga violenta propunha a fazer, né? De forma muito séria e coerente, né? Desde a iniciativa de 1990 para 91, quando eles lançaram um compacto chamado Cosmopolita, né? Que foi um marco pro movimento daqui, né? E a partir dali foram surgindo outras bandas, como Aqui Eu Toquei, a Demência Demente, foi surgindo a banda Seres, do Alexandre Leão e do Wilton, né? O Seres é uma banda que teve uma certa polêmica na época, porque o grupo foi formado a narcopunk, né? O grupo era narcopunk, mas depois, eu e o Leão, nós tentamos fazer um som mais eclético, né? Aí deu um maior problema depois, e depois nós tornamos os primeiros traidores, porque nós fomos os ecléticos. O tempo foi passando e a gente foi adquirindo, né, uma guitarra sem dar choque, né, um microfone que captasse alguma coisa, né? Nisso tinha também pedal de guitarra feito com caixa de uva, né, de maçã. A gente já saiu dentro de uma cisterna. Uma vez a gente fez um ensaio que a gente foi preso lá em Parnamirim, porque o pessoal pensava que estava sendo estrupado uma pessoa, entendeu? Era a performance. A performance. Aí o Matuto foi na delegacia e disse, só estão estrupando a menina lá no mato. Quando chegou lá, era a gente ensaiando. A intenção da resistência marginal não é manter a música e sim destruir tudo que é música, velho. Somos anti-música mesmo, velho. Aqui tá um instrumento aqui da época aqui. Instrumento da época. Que foi um instrumento da época. Condição de comprar o instrumento. Fabricava o próprio instrumento. A gente fabricava o próprio instrumento, entendeu? A gente via Não tinha condições de ter um baixo, pegava uns arame farpado, um pedaço de madeira. Pode ver que sai um som bom, sai um som legal, ó. O punk sempre teve um lance meio tradicional de fazer um evento em uma cidade e esse evento ganhar uma sequência, entendeu? Por exemplo, Fortaleza tem o encontro Nordeste em Caos, em Recife tinha um encontro antinuclear, João Pessoa tem o Buraco Suburbano. Aqui a gente organizou o Subconsciente, foram ainda 5 edições. Tiveram outros eventos também, como o Exo Libertários, foi no Vice-Versa. O Vice-Versa também foi um ponto importante para a realização desses eventos que a gente organizava aqui. E reuniam, assim, bandas de várias localidades. Tinha vários festivais, mas underground, não era esse festival a nível de divulgação em rádio, televisão, não. Era no máximo um jornal né? Jornal Zine. De Zine. Esses festivais sempre tiveram a característica também de não ser muito limitado a som, sabe? As bandas tocam, mas sempre tem expulsão de fanzine, sempre tem alguma palestra, o disco debate, mostra de vídeos. E a partir dali a coisa ficou sistemática na participação do movimento, né? De produção de texto, produção de zine, produção de shows, produção
de palestras, né? Na época, né, as bandas queriam se unir, entendeu? Pra gente poder assim, vamos ver se a gente faz um estúdio. Aí todo mundo se unia, vamos lá, você tem uma banda, a gente ajuda um ao outro pra gente fazer um estúdio. A gente formou um estúdio. Até Vantier entrar no meio também, Vantier. É um cooperativismo. Ele pagava a água. Essa casa da Zona Norte, ela, na verdade, quando eu entrei, ela já existia, né? Ela era alugada pelo pessoal da descarga violenta, né? Tinha um estúdio que a gente fez lá, que funcionava cooperativa de bandas, que ensaiava vários tipos de bandas, que contribuíam com a água, outro com a luz, outro com IPTU, assim. Cooperativa de rock, né? Eu acredito que em 93 começou a acontecer uma cisão. Eu fiquei sabendo que um grupo se reunia numa casa, né? Aí eu lembro que o pessoal que ia para o Point, né, que eu me encontrava, né, esses antigos, né, eles rechaçavam o pessoal que ia para essa casa, né, achavam que estava fazendo um partido político e tal. E quando começou a rolar umas reuniões do MAP, eu só ia mesmo para... Todo mundo ficava com raiva quando eu chegava. Eita sopa! Porque agora vamos ter que ficar todos sentados em círculo e levantar o dedinho para falar. Sempre que eu chegava, eu começava a falar, ei, peraí, o cara tá falando que nada, que tá falando porra nenhuma. Ninguém tá dando atenção, tá o cara falando aí, não tá valendo de nada. Vamos falar todo mundo, velho. Fale todo mundo de uma vez, para ver o que é que sai da confusão, né? O meu anarquismo foi, nessa época, era mais existencialista e era mais da vivência mesmo, da experiência cotidiana, de me misturar com os esmolés da cidade alta, sabe? Com as crianças cheiradoras de cola e cheirar a cola com elas. O movimento anarcopunk já começa a adotar uma forma de organização muito mais sistemática, através da constituição de grupos, são chamados grupos de afinidades ou grupos de estudo, né? O movimento punk, por exemplo, a galera ia para os points e nos points começava a conversar sobre a ideia de realizar algum evento e as coisas iam se desenrolando dessa maneira. A gente montou aqui o Núcleo de Conscientização Libertária, o NCL. Quando começaram esses contatos com punks de outros estados e tal, viu que estava acontecendo essa coisa de formar coletivos, né? A gente montou o NCL, depois o NCL começou a se envolver no processo federativo com outros grupos do Nordeste, formou o MAN, Movimento Anarquista do Norte-Nordeste. Não teve muita continuidade porque era muito abrangente. A gente queria abranger de Salvador a Belém do Pará. Então a gente formou o MAP-RN, Movimento Anarcopunk do Rio Grande do Norte. Depois a gente percebeu, o movimento cresceu muito aqui em Natal, sabe? Tinha muita gente assim, e a gente percebeu que eram poucas as pessoas que levavam adiante o MAP. Ou seja, para organizar manifestações, panfletos, sempre eram 5, 6 pessoas que faziam isso, enquanto o MAP respondia por 20, 30, entendeu? Então a gente achava contraditório, pô, como é que é um movimento contra a representação, entendeu? Contra a liderança e tal, se aí só são essas mesmas pessoas que estão fazendo tudo e aí assinando como um movimento amplo. Então a gente decidiu formar um grupo que agisse por afinidade. Entendeu? Um grupo que tem afinidade entre os integrantes em todos os aspectos e tal, e que a gente procurava agir sempre de forma mais consensual. Então a gente resolveu montar o AFIM, ou seja, o A de anarquismo seria o fim, né? O objetivo final e tal. Um grupo formado por anarcopunks, mas com a finalidade de difusão do anarquismo. Tinha grupos de estudos, a galera panfletava sobre o 1º de maio, a luta dos trabalhadores pelas 8 horas e pela uma transformação social. Tinha todo um discurso político bem forte, um discurso anarquista. Era algo muito intenso, tanto de um anarquismo enquanto pessoalidade, de você viver intensamente o dia a dia, quanto você ter respostas elaboradas quanto a questões sociais. É preocupante quando se tenta colocar o movimento só por um viés, entendeu? Ou só cultural ou só político. Eu acho que absorve os dois lados, assim. Então não tem como você querer separar. O punk é político, o punk é anarquismo e tal, é militância. Não, o punk é cultura também, é diversão, é protesto, é produção de zines, de formação de bandas, essas coisas todas. Eu acho que diversão, fundamentalmente. Essa prática hedonista do punk eu acho que tem que ser considerada também, ao lado da questão política, da questão mais séria também. Nós tivemos aqui em Natal ocorrências, né, de grupos anarquistas em várias épocas, desde os anos 70, né, aqui dentro da UFRN, né, grupos de artistas também fora da UFRN, artistas anarquistas, né. Muitos anarquistas não gostavam dos punks, embora os punks se afirmassem anarquistas.
devido ao visual deles, né? Aquela coisa da agressão visual, de refletir o sistema em si próprio, refletir a violência usando roupa violenta. E muitos anarquistas, porque para os anarquistas mais antigos, o anarquismo é o quê? O máximo de ordem, o máximo de limpeza, o máximo de higiene. E o punk já veio para escrachar com o sistema mesmo. Hipocrisia falar de limpeza quando o sistema é podre, né? Então, a princípio, isso foi conversa que eu escutei, né, dos punks mais antigos. Não rolava esse entrosamento. Aí depois, em 1990 em diante, é que alguns anarquistas começaram a militar junto com os punks. Sempre a gente estava fazendo gig. Uma gig não era só questão de banda, questão de som. Nas gigs rolava panfletagem, rolava venda de zine, venda de livro, venda de CD, isso aí tudo, a gente sai difundindo as ideias libertárias a partir daí. Essa revolução é permanente, não é uma revolução que venha a ser realizada. Não é uma coisa que você de repente pare, pronto, estou revolucionado, né? Logo porque revolução implica movimento, né? Implica movimento. O movimento punk é revolucionário. Por que é movimento? Porque se mexe, porque continua vivo. O movimento punk, de fato, assim, talvez seja o último grande movimento de contestação da ordem vigente, né? Mas a escola punk foi uma escola de vida, bicho. Antes de conhecer o movimento punk, eu era muito ingênuo, pô. Depois eu comecei a me tornar consciente do discurso que a igreja usa para dominar o cara, as igrejas protestantes, católicas, a procura de dinheiro, a procura de poder. Você se liga, pô, esse cara tá falando a mentira, esse cara quer te enganar, entendeu? Você se torna consciente do discurso que o Estado gera, o discurso de exploração. A televisão projeta aquela imagem, aquele padrão de beleza que é ilusório, puramente mercantil. O movimento punk me deixou abrir meus olhos, digamos assim, para esse tipo de coisa. Então comecei a sentir a vida mesmo a partir daí, pô. Comecei a dizer, olha, eu sou livre, pô, eu não quero fazer tal coisa, não posso ser obrigado a votar, entendeu? Vou sabotar, vou boicotar as eleições porque eu sou livre. Pensamentos desse tipo, né? E aí eu carrego isso aqui até o fim da vida, pô. Não tem quem roube, não. Eu nunca fiz sociologia na minha vida, mas eu tive contato com coisas da sociologia ali. Então isso já dá uma formação humanística, né, que é essencial para qualquer pessoa. O movimento punk, como outros movimentos aí, humanitário também, que protesta, para mim é válido, porque é um grito que vem do povo mesmo, né? O punk é o povo, né? O punk tá um punk aqui, tá outro ali, entendeu? Não é sempre que tá todo mundo junto, tá? Na população, e tudo que vem para mim da população, que vem gritando mesmo de baixo o que está acontecendo, para mim é válido. É saber entender as diferenças, entendeu? A gente tem que saber entender as diferenças. Todos nós temos defeitos, entendeu? Isso é uma coisa natural, que acontece da natureza, entendeu? A gente não pode negar a nossa própria natureza. Muita gente quer viver uma vida de ilusão, pensando sonhos de barão, ter riquezas, mas o que a gente vive na vida é para se compartilhar, entendeu? Não para se isolar e viver numa prisão. Eu construí minha vida dentro do punk, tá ligado? Desde os 16, 17 anos que eu vivencio junto com o pessoal, absorvendo a questão da cultura também, até fazendo parte também da elaboração dessa cultura, da consolidação. Muita coisa que eu aprendi foi com o punk, entendeu? Até ser mais solidário, até perceber o respeito, a importância do respeito às diferenças, ao convívio com o outro, com o diferente, entendeu? E isso é muito importante, da questão da independência mesmo, de buscar as minhas próprias coisas, não esperar por ninguém, da questão do faça você mesmo. Isso aqui, quando se introjeta, você
se torna realmente outra pessoa. A sociedade o tempo todo está havendo essa coação, né, cara, para deixar você dentro dos padrões que se estabelecem. E o punk dá essa possibilidade a você. Ó, tem a chave aí, ó, vai abrindo as portas, você mesmo, entendeu? Não é o punk mesmo, mas você mesmo que tem condições de fazer isso. Muita gente não atenta para isso e acaba se distanciando do próprio movimento, acreditando que foi uma perda de tempo, ou que foi uma fase e tal, sem atentar para esses pontos positivos, que cresceram enquanto ser humano também, entendeu? Não dependendo de nada, não dependendo nem de chapação, nem de trabalho, nem de dinheiro, entendeu? Isso é que é bacana, eu acho que é uma lição muito importante que deixa para todo mundo, assim, quem consegue atentar para essas questões. Ter sido punk, para mim, foi muito, muito especial. Me agregou valor como pessoa, me agregou valor como relacionamento, pelos amigos que fiz. E, obviamente, se dentre esses que estão me assistindo tiver alguém que foi contemporâneo da época, um forte abraço, paz e fraternidade, como a gente dizia naquela época.